Tem um tipo de situação que quase todo líder já viveu. Você tem no time alguém que é emocionalmente instável, essa pessoa geralmente é desorganizada, o humor dela oscila muito e isso acaba interferindo na equipe. E aí você como líder tenta ajudar, você ajusta o tom, você releva algumas coisas, tenta ser mais compreensivo. E mesmo assim, ou justamente por agir dessa forma, a situação piora com essa pessoa. Quando um líder enfrenta esse tipo de situação, geralmente acontecem duas coisas. Ou esse líder ele tende a flexibilizar demais, ou ele endurece demais com essa pessoa. E geralmente flexibilizar demais é o que mais acontece porque os líderes tendem a evitar o conflito, a evitar a situação ruim ali no time e com o funcionário. E além disso, também tem um desconforto gigante em ter que lidar com alguém que fica se fragilizando o tempo todo ou que reage emocionalmente de uma forma muito expansiva e acaba trazendo tensão para o ambiente que essa pessoa tá. E aí isso acaba impactando o time todo, porque o time ele começa a se organizar ao redor da instabilidade daquele único funcionário que oscila emocionalmente e que não está tendo um retorno adequado, assertivo aí da liderança. Aqui existe uma coisa bem importante que todo líder precisa saber. Qual que é a diferença entre eu acolher esse funcionário de uma forma assertiva e eu absorver essas emoções ou esse caos que esse funcionário está vivendo? Então, acolher é eu reconhecer o estado emocional dessa outra pessoa, eu entender o que está acontecendo com ela, ouvir ela. Agora, absorver é eu ter que reorganizar todo o sistema, todo o funcionamento ali da minha gestão para ter que lidar com essa situação. E quando eu absorvo isso, como líder, eu acabo perdendo com o meu time. E a instabilidade desse funcionário, ela vai ganhando espaço no ambiente de trabalho e aí vai trazendo caos para todo mundo. E além disso, a gente precisa separar essa situação em três dimensões. Então, primeiro, o comportamento profissional, que é o que precisa ser entregue por cada um. Segundo, o estado emocional, que é o que a pessoa sente. E terceiro, que é a responsabilidade individual, que cabe a cada funcionário se regular ou que cabe a responsabilidade a cada um de forma individual. E aí tem uma narrativa muito comum que pega bastante hoje em dia, não só para o líder, mas para todos os funcionários, que é se eu tenho alguém emocionalmente fragilizado no meu time, eu preciso me comover, eu preciso relevar. E aí tem um perigo nessa situação. O perigo é que aliviar esse tipo de situação, no caso, aliviar a exigência que cabe a essa pessoa também a entregar o trabalho dela, não vai ajudar ela a regular a emoção dela. Na verdade, pode até causar um efeito contrário, que é reforçar que essa pessoa continue tendo um sentimento instável ou não olhe para essa instabilidade. Vou dar um exemplo básico para vocês. A pessoa tem que cobrar algo, o líder sabe que ela está emocionalmente fragilizada, então ele não cobra com firmeza essa pessoa. Ele evita dar feedback direto para essa pessoa para proteger ela da pressão que está acontecendo ali no trabalho. E aí a impressão que fica é que o estado emocional dessa pessoa define o quanto que ela precisa responder. E isso, no médio prazo, faz com que aumente a insegurança desse funcionário também. Porque nem mais o funcionário vai saber o que ele é capaz de entregar ou não, porque ele não consegue se regular emocionalmente. Um líder emocionalmente inteligente, ele precisa saber se posicionar nesse momento, falando: olha, fulano, eu entendo que você está fragilizado emocionalmente neste momento, eu recomendo que você busque ajuda, mas eu preciso que você entregue também. Então aqui o líder ele está colocando empatia mais limite, sem confundir emoção com performance. E eu acho que esse tópico ele é muito importante para o momento, porque
a gente tem uma sociedade em que a maioria das pessoas está doente emocionalmente. Ansiedade, depressão, estresse. Inclusive, eu quero falar mais sobre esses tipos de sentimentos em outro vídeo, mas a maioria das pessoas estão vivendo isso. Eu não posso relevar como se a pessoa estivesse incapaz e que ela não pudesse entregar por viver isso. Na verdade, a dinâmica é diferente. Eu preciso cobrar que essa pessoa vá atrás de ajuda, que ela consiga retomar ali o equilíbrio na vida dela, o que é saudável emocionalmente na vida dela, para ela continuar produzindo o que é esperado dela e de todos os colaboradores da empresa. Eu gosto de fazer uma analogia com alguma dor física. Então, se eu tenho um funcionário que ele chega, acho que isso vai ajudar vocês a clarear, porque tá parecendo, Tati, mas né, que frieza com o funcionário. Não é frieza, na verdade, as pessoas não sabem lidar quando alguém está doente emocionalmente, quando alguém chega chorando, é mais difícil lidar com alguém que está chorando do que com alguém que está sangrando. Já perceberam isso? Então as pessoas não sabem e aí as pessoas tendem a recuar. Então aqui eu estou ajudando vocês, estou ajudando o líder a entender como lidar com esse tipo de situação. Então eu gosto de fazer analogia com alguém que chega com uma perna quebrada no trabalho. E aí a pessoa tá morrendo de dor, com aquela perna quebrada, sangrando, aquela perna aberta. Vamos pensar uma situação bem ruim. Tá lá e foi trabalhar com aquela perna daquele jeito, morrendo de dor. E aí o líder vai falar: não, beleza, continua trabalhando aí. A pessoa vai conseguir trabalhar com aquela dor, com aquela perna daquele jeito? Não, né? A gente, na verdade, não consegue imaginar nenhum líder que faria. Não existe essa situação, né? Porque é visível. Então, o líder fala: pelo amor de Deus, vai para um hospital agora, vai buscar ajuda agora, vai buscar um tratamento agora. Só que, como a emoção ela é intangível, ela não é visível, as pessoas não têm esse tipo de comportamento. Por favor, vai buscar ajuda agora, vai buscar um tratamento, né? A gente não consegue ver de uma forma tangível o nível de sofrimento que uma pessoa está tendo emocionalmente falando. Agora, fisicamente a gente consegue, porque, a perna tá cortada e tal, mas porque a gente não vê, não quer dizer que não existe essa dor. Existe, se duvidar, ela ainda é muito mais profunda do que uma perna ali que tá quebrada, tá? Então, o que eu quero que vocês líderes entendam é que vocês podem sim cobrar os funcionários que eles busquem ajuda, que eles busquem cuidado e tratamento quando eles estão emocionalmente fragilizados. E não ficar passando pano ou ficar fingir que tá tudo bem e ter medo de cobrar essa pessoa porque ela tá emocionalmente fragilizada, tá? Tudo com empatia, é claro, mas lembre que empatia é eu sempre voltar para o meu lugar, não ir para o lugar do outro e tentar resolver o problema do outro, coitado, ele não consegue entregar, vou fazer ONG aqui na minha empresa. Tá? Não é assim. Para fechar, líderes maduros não ignoram o emocional do funcionário, mas também não organizam o trabalho a partir disso. Aí eu quero fechar com uma ideia interessante. O maior erro do líder não é lidar com instabilidade, na verdade é se adaptar a ela. Quando o líder se adapta, ele perde referência, como eu já falei antes, o time perde segurança e a situação tende a piorar. Se esse tema faz sentido para você, acompanhe os vídeos aqui no canal, lembre de curtir esse vídeo, de se inscrever também e a gente se fala. Tudo de bom para vocês!